Olá, me chamo Sérgio Ricardo, sou diretor-geral da AFIA Paraíba e nós estamos hoje em mais um AFIAcast Paraíba, entrevistando dois professores, um professor, na realidade, e uma professora muito especiais. Dr. Geraldo, que é professor da AFIA Paraíba há 18 anos, e professora Tâmara, que é professora da AFIA Paraíba há 14 anos. 14 anos. E aí eu já vou passar para a professora Tâmara se apresentar, falar um pouco sobre o currículo dela. Em seguida, nós já vamos também para o nosso querido professor. Professora Tâmara, seja bem-vinda. Tá certo? Olá, gente. Tudo bom, Sérgio? Como você falou, estou na AFIA há 14 anos, sou fisioterapeuta de formação, mas sou especialista em diversas áreas, mestre em educação, estou fazendo agora doutorado também em educação e, dentro do contexto da nossa instituição, eu coordeno o eixo SOI, né? Acompanho os alunos do primeiro ao quinto período dentro desse processo. Que maravilha. Então, você já falou do eixo SOI. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele. Essa é a temática principal, né, da nossa entrevista. E eu passo agora para o professor Geraldo falar um pouco do extenso currículo. Eu só peço que ele não diga todo o currículo, porque senão a gente vai passar aqui a tarde toda só ouvindo aqui o professor Geraldo falar do currículo dele. Professor, seja bem-vindo. Fique à vontade. Obrigado, professor Sérgio. Obrigado, professora Tâmara. Então, eu sou Geraldo Luiz, sou médico hematologista de formação e sou professor da AFIA há 18 anos. E estou nesse novo eixo SOI já há uns 4 semestres, nessa nova metodologia ativa que nós vamos falar sobre ela. Sou mestre em Ciências da Nutrição e... Ok, é isso. Por enquanto. Depois a gente vai acrescentando mais a experiência dos professores. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é o eixo SOI. E aí eu já devolvo para a professora Tâmara explicar um pouco para quem está em casa, para quem não é aluno da AFIA Paraíba, para quem não é professor da AFIA Paraíba, para aquele aluno que tem interesse em conhecer como é a nossa metodologia, o que seria, e aí o professor Geraldo também fica à vontade para contribuir simultaneamente, o que é o eixo SOI. Bom, primeiro explicar a sigla, né, Sérgio? Sistemas Orgânicos Integrados. O eixo SOI, ele é o carro-chefe de um curso como a medicina, né? Ele é a base do que a gente tinha antigamente nos currículos tradicionais, das áreas isoladas de anatomia, fisiologia, bioquímica, embriologia, genética. E a integração dessas áreas de conhecimento, elas foram organizadas no nosso currículo de uma forma modular, né? Ou seja, para que esse conhecimento fosse apresentado ao estudante de uma forma integrada, e por isso ela tem essa dinâmica de ser sistemas orgânicos integrados. Ao invés de a gente estudar, porque na época que eu me formei, e o professor Geraldo também, a gente tinha uma disciplina de anatomia separada, a gente estudava toda a anatomia isolada, depois toda a fisiologia. Agora não. A perspectiva é, o estudante não precisa só saber decorar ou memorizar. A gente foi aprimorando o nosso conhecimento na área da educação e a gente conseguiu compreender que a aprendizagem de adultos na andragogia, ela é centrada na capacidade do estudante resolver problemas. Então, só memorizar não faz sentido. O estudante precisa aprender a aplicar esse conhecimento no dia a dia, nas práticas, nos problemas. Então, a forma de organização desse conhecimento mudou. Na nossa matriz curricular, a gente tem a oportunidade de ensinar os alunos já de uma forma que faça muito sentido. Então, a organização, ela passa a ser por sistemas. A gente começa com o sistema cardiovascular. Então, eu não vou falar da anatomia do coração sozinha. O coração, ele não funciona só com a anatomia. Eu vou ensinar o aluno a anatomia, a fisiologia, a embriologia, a histologia, de forma integradas. Então, faz muito mais sentido e é muito mais fácil o processo de aprendizagem, de resolução de problemas e de conexão, depois, quando a gente vai abordar as patologias, quando a gente aprende dessa maneira. Que maravilha. Professor Geraldo, como é que a gente, principalmente como o senhor que foi professor, que é professor há 18 anos só da AFIA Paraíba, mas tem experiência prática e de outros campos da educação e outros lugares também, fazendo um paralelo entre a sua formação médica e essa aula que o senhor ministra hoje para esse aluno que está, por exemplo, no eixo de SOI, Sistemas Orgânicos Integrados. Então, na metodologia tradicional, né, que a gente conviveu com ela durante muitos anos, a gente tinha as coisas partidas.
a gente via os sistemas partidos. Então, a gente tinha, por exemplo, quando entrava no ciclo profissional, no ciclo básico a gente tinha anatomia separada, histologia separada, farmacologia separado, tudo era separado. Quando a gente passava para o ciclo profissional, aí a gente tinha as disciplinas individualizadas. Tipo, cardiologia, você estudava só cardiologia. Pneumologia, só pneumologia. No final, lá no internato, é que tentava fazer uma interação e uma integração entre esses sistemas. Só que isso causava uma certa confusão, porque você lá no 6º período, 7º período, via a disciplina de cardiologia, lá no 8º de pneumologia, e quando você chegava no internato, você já tinha esquecido muita coisa. Então, você perdia essa possibilidade de fazer essa interação dos sistemas, que é o que acontece com o SOI. Porque no dia a dia, a gente vai falar aqui sobre essa abordagem dos casos clínicos que são trazidos para os alunos, e nesse caso clínico, que às vezes é tão simples, mas ele já consegue se ramificar em todas essas outras áreas. Então, isso é importante para o aluno, porque ele já faz esse crescimento junto, né? Sem falar com a interação entre eles, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Complementando um pouquinho, Sérgio, ele mencionou o internato. Para quem não conhece a dinâmica do curso de medicina, o curso tem 6 anos, os 4 primeiros anos eles são divididos em ciclo básico, ciclo clínico, e só nos 2 últimos anos é que tem o internato. Ou seja, acontecia essa perda, né? Ele tinha um conhecimento lá da base, mas que quando ele precisava acionar lá no internato, ele já tinha muito tempo. Então, no eixo só, e o formato que hoje a gente tem na nossa matriz curricular, ela permite essa conexão entre os sistemas e saberes de forma mais intensa. Então, existe um processo de crescimento progressivo. A nossa matriz ela é em espiral construtivista. O aluno está o tempo inteiro indo e voltando. Ele revisita o conteúdo. Ele estudou sobre anatomia no primeiro período do coração. Quando chega no 3º período, ele vai revisitar todo esse sistema cardiovascular, só que agora aprofundando no processo da fisiopatologia. A gente tem uma organização curricular em que no primeiro ano de curso, que é o 1º e 2º período, o estudante tem a oportunidade de vivenciar toda a compreensão do nosso corpo humano, sob o ponto de vista fisiológico, entender o que é normal. Entender bem a base vai dar para ele todo o suporte do que ele vai precisar no clínico. Isso é um diferencial muito grande, porque no 3º período a gente já consegue entrar no ciclo clínico de forma mais antecipada, que em outros currículos é só para o 6º, 7º. No 3º a gente já consegue abordar a farmacologia, a anatomia patológica de forma integrada, conteúdos de propedêutica médica, isso tudo dentro do laboratório de SOI. Ou seja, como a gente teve uma boa base, o estudante no 3º, 4º e 5º período, como o professor Geraldo muito bem colocou, já consegue integrar dentro dos casos clínicos toda essa composição fisiológica, fisiopatológica, com a farmacologia já integrado. Então, a aprendizagem dele é muito mais conectada do que em disciplinas isoladas, para que depois, lá na frente, ele sozinho tente conectar o processo. O que eu estou entendendo aqui para as pessoas que estão em casa, né? Não só os alunos do ensino médio, para os pais dos alunos do ensino médio, então, nos assistindo e entendendo um pouco o que é a matriz AFIA, vocês já trouxeram algumas ferramentas, alguns signos que são importantes. Primeiro, o SOI, Sistemas Orgânicos Integrados. Agora a gente já viu, o professor Geraldo trouxe, e você também, professora Tâmara, que esse conhecimento, através dessa integração de conhecimento, ou seja, não ser uma coisa tão separada, mas ser algo por camadas e ao mesmo tempo, né, em espiral de conhecimento, isso vai ser muito eficaz no aprendizado do aluno. Então, eu estou imaginando que, para que isso aconteça, é importante que o material pedagógico, que haja não só também um livro que o aluno estuda, mas para isso a AFIA deve fornecer aos nossos professores treinamento e um material pedagógico potente para que isso seja facilitado para o professor e ele também consiga fazer um trabalho, vamos dizer assim, potente para esse aluno. Isso existe na AFIA? Isso. Então, nós recebemos esses treinamentos porque, assim, é óbvio que todos nós, professores, fomos formados, que tem mais de 40, 50 anos de idade, foi formado na metodologia tradicional. Então, a gente precisa primeiro entender como é que funciona essa nova metodologia
para que, uma vez entendendo, a gente saiba realmente colocar em prática e acompanhar todo esse processo. Porque não deixa de ser uma quebra de paradigma, né? É tanto que no início a gente tem até uma certa resistência até entender verdadeiramente o método e ver que ele funciona de verdade. Porque você pega alunos que chegam mais ou menos sem muito conhecimento e, de repente, num caso clínico que é abordado, que é ele revisto e depois rediscutido, o crescimento que aqueles alunos têm e a conexão do conhecimento entre eles é, assim, uma coisa, no bom sentido, assustadora. Então, a gente fica muito surpreso e, ao mesmo tempo, muito grato em ver que funciona de verdade esse método. É só saber aplicá-lo como ele foi programado para isso. Vou colocar mais um tempero. Então, nós falamos que é um módulo que é integrado, que esse conhecimento está sobre camadas, né? Ou em espiral, como a professora Tâmara já trouxe. E aí, ele também, eu estou entendendo que eles fazem discussão, e essa discussão são em grupos. Eu estou entendendo que tem a ver também com APG. Vocês poderiam também falar, para a gente ir acrescentando, né, ingredientes. O SOI, a APG e essa problematização que também vocês já trouxeram, para quem está em casa e quer entender um pouco mais sobre a matriz da AFIA. São as estratégias de aprendizagem do eixo SOI, né? São as metodologias. Dentro desse eixo tão complexo, que ele é o carro-chefe, né? Ele é o módulo que tem a maior carga horária dentro do ciclo básico e clínico, ele tem 4 estratégias de aprendizagens em que a gente vai fazer uma composição dessas estratégias dentro de uma organização de uma semana padrão, justamente para proporcionar diversos momentos de aprendizagens, aprendendo de jeitos diferentes, né? Como assim, Tâmara? Vamos lá. As estratégias que a gente tem, APG, aprendizagem em pequenos grupos. Nós temos palestras, nós temos laboratórios de habilidades morfofuncionais e nós temos atividades de TICs, de tecnologias em comunicação e saúde. Essas 4 estratégias educacionais, elas funcionam somando essas camadas, como a gente colocou, onde a gente vai complementando o processo de aprendizagem. Então, começando pela APG, para explicar para quem nunca teve contato. É o momento onde a gente vai estar com um conjunto de alunos, a gente apresenta um caso, uma situação, problema, né? Onde o conteúdo ele vai ser debatido a partir daquela problemática. Então, nosso foco é não só que o aluno saiba responder, mas ele tenha capacidade crítica de pensar a partir de problemas reais. Então, isso é muito importante na nossa metodologia, porque o conhecimento não vem pronto. A resposta não vem pronta para o aluno. A gente não quer somente que o aluno domine o conteúdo, mas saiba lidar com os problemas do dia a dia e liderar dentro desse processo. Então, ele lê o problema, o primeiro passo da PG, leitura do problema. Se ele não conhece algum termo lá dentro desse problema, ele vai debater com os alunos do grupo dele sobre esses termos. E caso ele não conheça, ele pode pesquisar no dicionário de termos médicos. É o que a gente chama essa iniciação à terminologia médica. Ele tem um dicionário de termos médicos, onde ele pode consultar, debater, e eles vão aprendendo, principalmente nos primeiros períodos, essa terminologia que é tão diferenciada quando você vem do ensino médio. Depois de ler o problema, o estudante vai, no passo 2, tentar formular questões sobre aquele problema. Por que é tão importante formular questões? Mais do que você oferecer uma resposta pronta ao professor, que muitas vezes a gente, no ensino tradicional, ficava muito preocupado em responder o que o professor perguntava. A gente, nesta metodologia ativa, a gente se preocupa muito como o aluno consegue pensar. Estimular no aluno essa capacidade de pensar fora da caixa, de fazer boas perguntas, é melhor do que ter uma resposta decorada. Então, quando o aluno ele se coloca a analisar criticamente aquele problema, a pensar sobre aquela situação, ele está abrindo outras possibilidades de aprendizagem, que é o que a gente chama na educação de acionar a sua metacognição. Ele vai acionando portas de aprendizagem para tentar resolver aquele problema. Então, vamos lá. Então, nós temos até agora dos 9 passos, são 9 passos. Fomos dois. Aí, leitura e perguntas, fazer perguntas. Leitura e perguntas. Aí, eu vou trazer aqui para o professor Geraldo. O professor Geraldo está no 4, com os alunos, SOI 5, né?
Então, lá no SOI 5 também trabalhamos dessa forma. Isso, em todos os sóis. De SOI 1 a SOI 5. Opa, então, exatamente. Quem está em casa, a gente talvez estivesse pensando que era só SOI 1. Não, de 1 a 5. Do primeiro ao quinto período. Do primeiro ao quinto período. Então, pode continuar, por favor. Então, ele formula essas questões, né, baseado exatamente no que ele está vendo daquele caso, né? Porque muitas coisas ele já conhece. Por exemplo, se o caso está abordando uma tontura, uma paciente que teve uma tontura, teve um mal-estar, teve vômito, então ele vai começar a elaborar um pensamento acerca daquela situação e tentar, através dessas questões, por que ela teve tontura? Tem mais alguma informação naquele caso com relação à pressão, por exemplo, a medicamentos que a paciente toma? Então, é todo esse contexto que ele precisa destrinchar com essas questões que ele está fazendo. Em seguida, ele faz um resumo dessas questões e, a partir daí, eles começam a traçar objetivos. Isso. E aí, nesse processo, a gente já foi em vários passos, para a gente não pular a pergunta do Sérgio. Ele fez as perguntas, que é o passo 2, exatamente, que é o que a gente chama dele, tá estimulando o raciocínio clínico dele. Isso é o grande, para nós é um dos passos mais importantes, o passo 2, estimulando o raciocínio clínico. No passo 3, ele vai responder essas perguntas que ele fez. Tâmara, mas ele vai responder se ele nem estudou ainda? Sim, todo mundo tem um conhecimento de base. Foi o que o professor Geraldo trouxe. Trouxe aí. Ele vai responder com seu conhecimento prévio, onde ele vai ter a oportunidade de juntar o conhecimento prévio de vários estudantes para tentar dar resposta sobre aquele problema. E se tiver alguma coisa errada, naquele momento está tudo bem. Porque a gente também trabalha esse processo de aprendizagem em processo. Ele não vem zerado. Não vem zerado. Quer dizer, o estudante ele não vem zerado. Ele tem o conhecimento prévio. Pode não ser o verdadeiro, o definitivo. Isso. Mas ele chega muito próximo. Isso. E o conhecimento também tem essa fase que você aprende com os erros. Se ele dá uma resposta errada e vê que não era aquela, aquilo serve para o resto da vida. Nunca mais ele vai errar aquilo, porque ele já treinou uma vez. É o processo que a gente chama de aprender a aprender. Então, vamos lá. Então, o terceiro, ele está respondendo... Ele está respondendo aquelas questões. Que pode ele não fez. estar correta. Isso. Mas ele está ali naquele degrau... Nessa elaboração. Nessa escada de construir o conhecimento dele. E o quarto passo, que agora eu já estou curioso. Eu não lembro exatamente... Resumir as suas conclusões. Resumir as conclusões desses questionamentos. Dele abordar uma série de perguntas que eles fizeram, que não tem número, né? Eles vão lá, podem fazer 6, 7, 8, 10 questões. Eles vão ter que resumir ali a conclusão. O que eles resolveram sobre aquele problema. É um processo de síntese. É um processo de síntese, exatamente. Para só em seguida ir para o quinto passo, que é, de fato, formular os objetivos de aprendizagem. Nesse momento é onde a gente vai direcionar o estudante, nós não, assim, o estudante vai direcionar o que ele precisará aprender a partir dali. Então, em outras palavras, a gente diz que ele não chega zerado, ele já tem um conhecimento prévio, a gente botou uma problemática, ele elaborou individualmente e coletivamente a partir daquele processo e ele teve a oportunidade de sair dali planejando o que ele vai estudar para o futuro. Esse planejamento é o passo 5. Ele define os objetivos de aprendizagem. E aí a gente utiliza verbos específicos para definir, por exemplo, a anatomia cardíaca, compreender como funciona a embriologia do coração, estudar sobre a histologia ou citar as principais doenças. Por exemplo, no primeiro período é mais simples. Quando ele está no terceiro, quarto e quinto, as perguntas são mais complexas, porque já envolve o processo da fisiopatologia, da farmacologia. Eu queria, então, fazer um novo resumo. Então, em 5 passos, vamos lembrar para quem está em casa e está nos assistindo, 5 passos, por favor, professora Tâmara. Leitura do problema, passo 1. Segundo passo, levantar questões sobre aquele problema. Perfeito. Terceiro passo, responder essas perguntas com seu conhecimento prévio. Quarto passo, resumir as conclusões. É uma síntese. Quinto passo, definir os objetivos de aprendizagem. Eu queria aí trazer um pouco agora o conhecimento médico do professor Geraldo, porque esse objetivo de aprendizagem, nós estamos entendendo que ele vai ser para o médico, para a formação médica, assim, um elemento muito importante. Porque o médico, o aluno que daqui a pouco vai ser médico, ele diz, bom, eu tenho aqui uma meta, que seria esse objetivo de aprendizagem. E eu vou buscar essa meta, eu vou buscar esse conhecimento, né, que é uma habilidade, né,
para que eu seja realmente aquele médico que vai estar lá no posto de saúde, que vai estar numa UPA, que vai estar no hospital atendendo a população. Porque a gente não pode esquecer que o MEC tem o perfil do egresso. Né? Isso que nós temos um arcabouço que é teórico, mas também atitudinal, que é habilidade, para que esse aluno vai ter que absorver, vai ter que treinar, vai ter que aprender a aprender e depois aprender a fazer e etc. Então, a gente está entendendo que tudo isso que essa matriz traz, que é inovadora, ela está alinhado com os princípios, né, com as diretrizes do Ministério da Educação, né, para a formação médica. E esses objetivos, e aí fica a pergunta para o professor Geraldo, esses objetivos eu acho que é exatamente essa estrada por onde ele vai percorrer. Exato. Esses objetivos é o que vai direcionar o estudo do caso, para chegar a uma conclusão final. Obviamente que em alguns momentos eles não conseguem traçar esses objetivos da forma mais correta. E aí é onde entra a figura do tutor, que vai ficar vendo se ele está se aproximando do que nos foi passado como objetivo, porque a gente tem esses objetivos, mas a gente não pode dar para eles esses objetivos. A gente pode dar um direcionamento no sentido de alertar para tal coisa. Você pensou em tal coisa, então ele vai incrementar aquele objetivo que ele fez, que estava saindo um pouco da estratégia, até chegar no ponto ideal daquele objetivo, para ele elucidar aquele caso. E isso é muito interessante, esse ponto que você tocou, por quê? Porque, assim, na nossa formação anterior, a gente começou a aprender isso de uma forma não sei como, acho que talvez até na prática, mas não sabia que existia isso. Ou seja, não tinha nada muito técnico-científico nessa nossa aprendizagem. A gente estudava, lia, fazia prova, não sei o quê, ia para algumas práticas, etc. E quando a gente hoje reflete como funciona esse aprendizado em pequeno grupo, né, no SOI, o que é que acontece? É quando o paciente chega na nossa frente, hoje na vida profissional, eu recebo o paciente, ele senta depois de se apresentar, aquela coisa toda, então ele começa a dizer o porquê ele veio, o que é que ele sente, e aí eu começo a elaborar todos esses passos na minha cabeça, assim, rapidamente, né? Não vai o passo a passo bem direitinho, para poder chegar, né? Passa pelos questionamentos, passa pelos objetivos, até chegar nas hipóteses para aquela situação clínica e depois definir o que é que eu preciso de exames, que também é trabalhado isso no SOI, o que é que eu preciso de exames para elucidar esse caso, chegar no diagnóstico verdadeiro e em seguida traçar o tratamento. Então, é uma coisa que eles já conseguem ter essa informação muito precocemente. E de uma forma bem repetida. Eu estou entendendo, então, que é um aprendizado muito significativo. Sim. Que, na realidade, então, é algo que é muito natural. É aquilo que acontece no dia a dia, ou seja, esse aprendizado em pequenos grupos. Ele é aquele grupo que vai estar lá o médico, o enfermeiro, o nutricionista, um maqueiro, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, quer dizer, uma equipe completa, a própria administração do hospital, a pessoa que cuida da limpeza. Então, esse grupo que está ali, ele passa no dia a dia da unidade de saúde por esses passos. Então, isso é algo real e essa matriz, pelo que o professor Geraldo está trazendo e a professora Tâmara também está trazendo, ela é uma tradução de uma realidade, é um modelo de representação da realidade, dessa realidade lá do nosso Sistema Único de Saúde, seja através de uma unidade de saúde privada ou pública, para a sala de aula. Isso. E a grande diferença é a intensidade do processo, né? A gente já, em outras matrizes curriculares, a gente já fazia isso, mas, como o professor Geraldo disse, muitas vezes era no internato. O tempo que se fazia, mesmo ao longo da graduação, era muito pouco tempo. No formato atual, na matriz AF, onde a gente tem essa oportunidade de vivenciar a metodologia ativa de forma intensa em todo o percurso do curso, não é uma disciplina que vai ter uma metodologia ativa. Não, é o curso inteiro. Então, o processo de aprendizagem, ele é totalmente transformado e ele é mediado por essa relação. O aluno aprende desde o primeiro dia a pensar diferente. E é em pequenos grupos mesmo, porque os grupos vão ter 8 alunos e todos vão ter a oportunidade de falar. Não vai ser um aluno que vai ficar lá no canto e depois um professor pergunta. Não.
o professor está lá, o tutor está mediando a aprendizagem de 3 pequenos grupos, enquanto ali tem 8 alunos processando um problema, discutindo, pensando juntos, elaborando soluções para aquele processo. E a gente falou de 5 passos, Sérgio, são 9. É isso que eu já estava aqui, você estava falando, professor Geraldo, e eu já estava aqui. Não vou lembrar. Vamos continuar então. Tem mais alguns aí. Tem mais passos. Aquele passo do... É socialização. Isso, do objetivo, foi onde a gente parou, né? Eles construíram os objetivos que vão ser a meta dele, o norte de estudo. Como são 3 grupos pequenos, é necessário, e o tutor está lá o tempo inteiro mediando, problematizando, provocando, é necessário que a gente faça um processo de socialização ao final dessa elaboração. Então, o passo 6 é essa socialização dos objetivos de aprendizagem. É onde a gente vai ter a oportunidade de, a partir do mesmo problema, verificar as percepções diferentes que os grupos tiveram. Por mais que a formulação teórica do objetivo seja diferente de um para o outro, mas eles sempre chegam nos objetivos que são esperados para aquele caso. Porque lá o professor ficou provocando, problematizando com eles, e caso algum grupo, por exemplo, tenha tido fragilidade em algum detalhe, ele tem a oportunidade de ouvir com outro grupo e dizer, poxa, que tal reformular? Então, é a aprendizagem o tempo inteiro. Muito legal. E eu quero resgatar aqui algo que o professor Geraldo trouxe, que é a questão de, olha, a gente na formação anterior, quem se formou algumas décadas atrás, né, nós fazíamos a prática, a gente estudava, mas hoje a gente consegue ver como essa metodologia é muito potente. Então, eu queria trazer aqui a questão do investimento metodológico, né, para aqueles que são educadores, que são diretores de faculdade, que trabalham com educação superior ou educação em outro nível. A gente sabe, por exemplo, que na autorização de um curso ou no reconhecimento do curso, existe uma tríade, né? É o investimento no projeto pedagógico, no corpo docente e na infraestrutura física e tecnológica. Então, a gente pode dizer que hoje nós temos uma infraestrutura física adequada, e aí eu queria já trazer, à medida que a gente fosse adicionando os passos, o centro de simulação, né, simulação realística, os campos de prática, é claro, também os nossos laboratórios, ou seja, essa metodologia que a AFIA se propõe a fazer, né, ela está alinhada com essa formação profissional e também com a infraestrutura física adequada, porque a gente sabe que às vezes a gente exige, é muito comum a gente dizer, a nossa educação do Brasil não é uma educação tão boa, falta investimento, e às vezes a gente sabe que a equalização desse investimento em projeto pedagógico, investir pesado em projeto pedagógico, investir no recurso humano, mas também, e principalmente, ou não principalmente, mas complementar, né, na infraestrutura. Porque como é que o professor vai levar toda essa metodologia se não há uma infraestrutura alinhada? Isso foi uma mudança. Eu e Geraldo, a gente acompanhou o processo de evolução da faculdade, porque a gente está há muito tempo, mas foi uma mudança 360 graus. Se tiver mais grau para girar, a gente gira mais. Hoje nós temos a nossa infraestrutura completamente adaptada a essa metodologia ativa e essa aprendizagem centrada no aluno. Antes a gente tinha metodologia ativa e a gente tinha 3 salas de tutorias, que são essas salas com mesas redondas, onde o aluno pode ficar mais próximo um para o outro. Hoje, nós temos 12 salas de APG, mais 4 salas tradicionais, auditórios completamente preparados. Centro de simulação. Laboratório morfofuncional preparado para que o aluno possa ter também aprendizagem em pequenos grupos no laboratório morfofuncional. Então, com disponibilidade de peças, microscópios, materiais, além das tecnologias educacionais que nós dispomos para esse estudante. E eu também queria perguntar para o professor Geraldo também o seguinte, a proteção do paciente dentro dessa proteção, dessa progressão da matriz AFIA. Então, ir para o campo de prática no momento certo, não é isso? Exato. Então, assim, infelizmente a gente tem que comparar com o método tradicional, né? Que, assim, a gente ia precocemente, em alguns momentos, para o campo de prática e, na maioria das vezes, nós não estávamos preparados, nem psicologicamente e nem tecnicamente para isso. Então, eu lembro demais, tem umas coisas pontuais que aconteceram na minha época, a gente contaminar material porque não sabia que aquilo era um material que não podia ser tocado, a forma de se portar diante do paciente. Então, a gente não recebia essas instruções. Então, é muito ruim, né, você se posicionar diante de um paciente sem uma forma ética orientada.
E nessa metodologia, a gente vê que desde cedo, que inclusive quando a gente for falar da parte das avaliações, né, esse aluno lá no pequeno grupo, na aprendizagem em pequeno grupo, ele está sendo observado com a forma como ele se veste, como ele se comporta, como ele trata os demais alunos, como ele trata o tutor. Então, é toda uma coisa organizada e orquestrada para dar certo, nesse sentido de formar um médico com uma visão crítica e com um posicionamento ético diante de todos, inclusive do paciente. O centro de simulação, que hoje é uma ferramenta também que contribui nesse processo. Isso, com certeza, porque assim, eu estava até pensando esses dias que, veja bem, quando a gente ia para os campos de prática, a gente tinha uma vez por semana, às vezes de 15 em 15 dias, dependendo do tamanho da turma. Então, a gente vai para esse campo de prática em determinada disciplina, tipo cardiologia, e aí a gente não consegue ver todos os casos patológicos da cardiologia. Diferente do centro de simulação, porque você vai N vezes e repete em horários extras que você queira, e você tem a oportunidade de ver uma abrangência muito grande de todas as patologias de todos os sistemas. Então, assim, você tem essa percepção rápida, fácil e repetida nesse aprendizado. Porque quando você vai para o campo de prática real, então você já tem uma noção muito grande do que você vai encontrar. E a gente vê que isso é verdade. Quando se depara até diante de um caso raro, esse caso já foi abordado lá. Então, para eles não é novidade. Isso é muito importante. Ou seja, professor, só complementando e depois devolvendo a palavra para o senhor também. Ou seja, esse centro de simulação com os simuladores, né? Nós tivemos até essa semana uma visita do representante do Brasil da Lerdal, que é a indústria que fornece, né, os simuladores para a gente. Então, quer dizer, esse simulador, ele é um objeto de aprendizagem. Sim, sem sombra de dúvida. Fundamental. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir lá a última vez e vi eles estavam treinando a ausculta cardíaca. Então, veja que coisa bacana. Você tem lá vários alunos que podem, no manequim, auscultar todas as variações cardíacas e pulmonares que tem, quantas vezes ele quiser, sem prejuízo para o manequim. Imagine você ter essa possibilidade com um paciente real. Eu lembro que na minha época de estudante tinha algo interessante, mas o próprio professor ficava desconfortável de fazer com que 10, 20 alunos auscultassem o mesmo paciente. É cansativo, é traumático, é desgastante para o paciente. Então, se ele já consegue treinar no centro de simulação, quando ele for para a prática, quem encontrar aquilo, ele vai só ver uma vezinha e ele já sabe o que é aquilo. Então, isso é uma coisa realmente muito boa. Então, você que está em casa, que não conhece, né, a Matriz AFIA, pedagogo, psicopedagogo, diretores de ensino, profissionais da área da educação, né, fica o convite para que vocês assistam os podcasts lá do AFIAcast Paraíba. É justamente para informar. É um podcast que tem como objetivo levar informação qualificada para aqueles que querem entrar na carreira médica. O professor Geraldo, ele trouxe aqui, quando a gente fala das avaliações, e aí eu já queria devolver para a professora Tâmara, relembrar os passos que nós já percorremos, né? E inserindo os outros passos até chegar nas avaliações. Que eu acho que tem muita gente que está interessado. Tem muita coisa interessante para a gente falar também, porque é bem diferenciado o processo. Dentro da APG, como eu disse, a gente tem os 9 passos. A gente percorreu agora o que a gente chama dos passos da abertura. Ou seja, quando a gente abre um problema, a gente lê o problema, levanta perguntas, responde perguntas, que é o passo 3, sintetiza, passo 4, define objetivos de aprendizagem, passo 5, socializa com os outros, passo 6. O passo 7 é a cereja do bolo. É aquele momento onde o estudante vai sozinho para casa, ele se chama autoaprendizagem. É o lugar onde o estudante vai, de fato, sentar com os seus estudos, com os livros, com os artigos científicos, onde a gente foi orientado, né? A gente vai debater com os estudantes quais são os livros que ele pode encontrar aqueles conteúdos. A gente tem uma lista de referências que a gente sugere para que esses alunos possam experimentar. Mas esse aluno precisa, para a próxima APG, trazer todo o conhecimento com base nesses objetivos traçados e estudado. E esse conhecimento estudado, ele precisa obrigatoriamente vir de no mínimo 3 livros, 3 referências de livros e mais artigos científicos. Então, o estudante, ele é impulsionado
a se movimentar fora da caixa. Eu digo isso porque quantas vezes a gente, enquanto ainda estudante, só veio ter acesso a um artigo científico mais à frente. Então, desde o primeiro período, a gente ensina, a gente orienta, a gente instiga, a gente movimenta o aluno a estudar dentro do livro para ter a base e depois aprender a utilizar as bases científicas de dados para que ele possa pesquisar. Eu não quero antecipar muito, mas eu já estou entendendo que essa avaliação lá no final, ela também vai ter esse multidimensionamento. Exatamente. De várias formas que ele foi impulsionado, como você bem falou, a aprender ao longo do processo. Exato, porque não adianta eu ter todos esses formatos e eu avaliar do mesmo jeito, né? Então, no passo 7, ele estudou sozinho em casa. No próximo passo 8, é quando ele volta. 48 horas depois, é o que a gente chama, vai fazer o momento do fechamento. Então, a APG, ela ocorre em 2 momentos na semana. Ele volta para socializar com os seus colegas sobre aquele conteúdo que eles estudaram. Todos vão socializar aquele conteúdo e vão debater incansavelmente para esgotar todas as suas dúvidas sobre aqueles objetivos traçados. E com isso, a gente já tinha um nível de conhecimento que foi estabelecido a partir daquele caso na abertura, e após o fechamento a gente alcança um outro patamar de conhecimento, onde o aluno traz de forma aprofundada o conhecimento do livro, dos artigos, e ele pode trocar os seus saberes. Ou seja, não é somente o professor ali, ele está mediando, trazendo, questionando, problematizando. Então, a riqueza de produção do conhecimento é muito maior dentro do processo. E aí, professor Geraldo, o que eu estou entendendo é que, em vez de ficar na sala de aula sentado e ouvindo o professor, ele e o professor também sentem esse progresso do aluno durante essa semana em virtude de todo esse movimento. Isso é muito interessante e eficaz porque, assim, cada um traz o que estudou, né? E a gente vê muitos detalhes. Tem coisas bem interessantes assim que só 1 ou 2 viram e isso é compartilhado. E depois esse conhecimento é dividido pelo número dos presentes de uma forma bem homogênea. Então, há uma participação, há uma interação e há uma cobrança também, né, do tutor para ficar fiscalizando como é que está acontecendo esse processo. Porque a gente não pode deixar eles largados, porque senão ele perde essa diretriz. Então, a gente está lá presente, observando, estimulando, observando quem está realmente debatendo, falando, se trouxe coisas produtivas, né? E aí, nesse processo todo do fechamento, a gente vai também estimulando determinados alunos que são mais tímidos, que falam menos. Às vezes, eles conseguem estudar muito, mas é muito tímido. A gente observa que acolá tem um aluno super tímido, mas extremamente estudioso, traz coisas muito produtivas, detalhes importantes e que a gente precisa trazer à tona para distribuir com todos. E esse processo, ele faz parte também da avaliação, porque a forma como ele se comporta, se ele realmente estudou, se ele trouxe conhecimento para todos, se ele socializa esse conhecimento, ele está sendo avaliado durante todo esse processo. E é um desafio para a gente fazer com que aqueles que falam demais dê vez aos que falam de menos, né? Porque eu digo sempre para eles, olha, a vida do médico é uma eterna vitrine. A gente está sempre ali na vitrine, todo mundo que passa, olha, vê como a gente fala, como a gente se veste, como a gente se comporta. E aqui, nessa APG, no pequeno grupo, a gente vai ter essa possibilidade de fazer essa interação e esse treinamento, que eu chamo de treinamento. Porque aqui nos é permitido errar ainda. Depois de formado, a gente não pode ter mais esse direito, né? De errar. Então, aqui a gente vai exercitar essa prática. E complementando aqui nesse contexto, é aqui onde a gente fecha o 9º passo da APG. A gente faz, o 9º passo é o feedback, é a avaliação onde o tutor senta com um grupo de alunos e coloca o progresso do aluno, faz o fechamento daquele movimento, permite que os alunos se enxerguem o quanto eles progrediram dentro daquele caso. Caso tenha acontecido alguma lacuna, né, de aprendizagem, algum objetivo que não foi alcançado em sua plenitude, a gente tem a oportunidade de revisar, o tutor sinaliza para que eles possam, numa próxima APG, retomar aquele objetivo com aqueles conteúdos que não foram alcançados. Então, esse momento, que é o fechamento do ciclo da APG, que é o passo 9, ele é super importante para o processo e é o que vai nos colocar no pontapé das primeiras estratégias de avaliações.
A avaliação diária da APG é uma das 14 avaliações que a gente tem de SOI e a gente fala que é o coração mais importante, porque é a avaliação de processo, do progresso do estudante, de como ele chegou até o final do semestre. São 16 semanas de conteúdo, são 16 semanas dessa espiral construtivista, onde a gente vai conseguindo acompanhar todo o progresso do estudante de forma processual, mas atribuindo notas significativas e somativas a cada APG. O estudante recebe nota todos os dias. A todo dia ele recebe esse feedback desse processo, como ele está avançando. E para nós o feedback ele é o tempero do processo. Não é o aluno sair desgovernado estudando sozinho, não. Ele está o tempo inteiro sendo direcionado pelo tutor para quais são os pontos de melhoria que ele precisa desenvolver e quais são as oportunidades de crescimento que ele precisa tentar buscar e alcançar. E se por acaso ficou alguma lacuna com relação ao caso, porque nós temos casos bem específicos, né? Ainda tem o resgate da possibilidade nessa metodologia da palestra. Então, vamos supor, você tem um caso de epilepsia. Então, se ficou alguma lacuna, ou mesmo que não tenha ficado, vai ter uma palestra sobre esse tema dado por um profissional especialista, no caso, o neurologista. Então, se ficou alguma dúvida, alguma coisa pendente, vai ser abordado, vai ser sanado nesse processo da palestra, que é pertinente para todos os casos abordados. Uma coisa que eu queria chamar a atenção ou seja, o nosso curso de medicina ele não é apenas um curso integral do ponto de vista da carga horária, de o aluno estar conosco o tempo inteiro. Mas ele é um curso integral do ponto de vista dessa integralidade do ser humano, que é justamente o que as diretrizes curriculares e o perfil do egresso que o MEC preconiza traz. Ou seja, a gente não está preocupado só com o aprendizado teórico, mas também com a atitude, com a habilidade, com a conduta. E isso é um dia a dia, é o que a professora Tâmara vem trazendo e o professor Geraldo também. A intensidade, como esse método significativo, ele está sendo, vamos lá, assim, embarcado no aprendizado do aluno. Seria isso? Isso. E a gente tem um curso com metodologias ativas como o nosso, ele tem um formato diferente de semana padrão, como o professor Geraldo colocou. A gente tem uma carga horária grande de problematização com os pequenos grupos, que é a APG, mas a gente também tem as cargas horárias complementares, que fazem parte da estratégia de aprendizagem do SOI, que são as palestras. Elas vão sempre ocorrer depois da APG. Então, diferente do método tradicional, a palestra vem antes solta, não. Ela vem depois, para o aluno aprofundar aquele conhecimento da APG. Ao longo dessa semana padrão, a gente também tem as TICs, que são atividades na plataforma virtual para estimular o aluno também com pílulas de conhecimento, um vídeo, um podcast sobre um assunto. Ele vai estudar aquele conteúdo e vai desenvolver tarefas e atividades na plataforma virtual, porque a gente está formando também médicos num contexto da era digital. Não dá para a gente ter profissionais que não saibam lidar com ferramentas e tecnologias educacionais. E associado a isso, a essas estratégias educacionais, tem a carga horária do laboratório morfofuncional. A gente estava falando muito do centro de simulação, mas no eixo SOI, o carro-chefe é a APG e o laboratório morfofuncional. Seja de anatomia, o laboratório de anatomia patológica, histologia ou o laboratório de farmacologia, onde ele tem essa oportunidade, utilizando, por exemplo, uma tela interativa, o contato com uma peça sintética ou um cadáver, visualizar de fato na prática aquele conhecimento que ele debateu na APG, que ele discutiu e aprofundou com o professor na palestra, que assistiu um videocast na TICS, por exemplo, e aí ele vai. No final da semana padrão, o laboratório ele sempre encerra a semana de padrão de conteúdo. Aí ele tem a oportunidade de, na prática, visualizar aquele conhecimento e fechar com o professor do laboratório a amarração para aquele conteúdo. Um APG abre outra. A cada laboratório, a gente abre outro conteúdo. E assim a gente faz essa espiral em 16 semanas. Nessas 16 semanas, rolam as 14 avaliações. A avaliação da APG, a avaliação do laboratório, uma prova surpresa, porque o aluno tem que estar estudando todo dia, uma prova teórica, que é em um específico, onde o aluno vai ser, sim, porque é importante, ele vai passar por uma prova de residência, ele vai passar por os instrumentos avaliativos. Então, ele tem que aprender a transpor esse conhecimento que ele tem numa sistematização de avaliação. E as avaliações, elas também ocorrem na nossa metodologia de forma cumulativa. Então, ao final do semestre, a gente tem uma avaliação que a gente chama integradora, onde a gente fala que na medicina nada se perde, tudo se soma.
Eu não posso ser um médico que vai dominar só um conhecimento. Então, a gente vai acumular todos esses conteúdos do semestre inteiro e no final do semestre a gente faz uma avaliação integradora. A gente pode dizer também que, como as pessoas são diferentes e aprendem de formas diferentes, essa diversidade de avaliação contribui para trazer aquela apreensão do aluno, aquela compreensão, né? Se a gente for observar a taxonomia de Bloom, né? Quer dizer, vai ter alguns objetivos que talvez ele chegou ali naquela fase de aplicar, né? Mas vai ter algum que ele ficou no compreender, tem outro que ele foi lá para o inovar, para o criar. Ou seja, o que eu estou percebendo aqui nessa conversa, quem chegou agora, quem não viu ainda, né, o início da nossa entrevista aqui com o professor Geraldo e com a professora Tâmara, que professores da AFIA, nós estamos falando um pouco sobre a metodologia da AFIA, que é uma metodologia recheada de processos ativos de aprendizagem, mas que está muito focado na nossa realidade, de formar esse médico dentro do perfil do egresso que o MEC preconiza, mas que traga para ele essa dinamicidade que é o próprio momento histórico que nós vivemos, com tecnologias, com várias formas de aprender. Então, esse aprendizado diversificado ajuda também o aluno. E aí a gente está se aproximando do fim, mas eu não poderia deixar de pedir depois para a professora Tâmara, ao fim do podcast, fechar os 9 passos, porque não deixa de ser uma aula para quem está em casa. Mas eu queria também trazer, professor Geraldo, a sua percepção sobre aquele aluno, que o senhor bem falou, olha, tem um aluno que às vezes ele é tímido, e a gente sabe que a gente também recebe alunos com outras dificuldades de aprendizagem, né? Então, como é que o senhor vê esse método? E aí depois eu também queria escutar a professora Tâmara sobre... Eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade de concentração, eu sou uma pessoa que tem outra barreira de aprendizagem. Esse aprendizagem em grupo, ele ajuda a quebrar essas barreiras, ele inclui... Ele consegue ser... Porque hoje em dia nós estamos no momento da diversidade, da inclusão. Isso. Sem sombra de dúvida. Inclusive, você falando aí, eu fiquei lembrando de situações, né? Que começa a passar muito filme na minha cabeça com relação a tudo isso que se fala. Tipo assim, a gente recebe uma turma no início do semestre e nós não conhecemos nenhum aluno, né? Porque eu chego no 5º período e, para mim, todos eles são novos. Então, eu começo identificando quem é quem ao longo das semanas, ao longo dos encontros. E aí você já começa a identificar que tal aluno, ele é um pouquinho mais lento, mais devagar, tem dificuldade de conversar, tem dificuldade de falar. Então, ao longo do tempo, eles já se conhecem, eu é que não os conheço, mas eles já se conhecem. Então, eles já interagem um pouco entre eles já há 4 semestres, que eles chegam para mim no 5º período, não é isso? Então, o que eu quero dizer com isso é que esse aluno, ele só tende a crescer, porque ele vai se sentir até um peixe fora d'água se ele não acompanhar o ritmo. E a coisa é tão intensa, tão dinâmica, tão diária, que é impossível. Ou ele sai, vai embora, ou ele fica e acaba participando, integrando de tudo isso. Mas uma outra coisa que eu queria chamar a atenção com relação a isso é que, por exemplo, a gente sabe que tem dia que a gente não está bem. Isso acontece com eles. Teve um problema na família, precisou viajar, que tem muitos alunos de fora, então precisou viajar porque adoeceu. Recentemente teve o avô morreu, teve que viajar. Então ele perdeu um pouco esses dias, não deu para ele estudar, né? Aí o que é que acontece com um aluno dessa natureza? Quando ele vem para o fechamento desse caso da APG, só o fato dele observar, escutar e ver a interação de todos faz com que ele resgate esse aprendizado. É óbvio que depois ele vai prestar conta para a gente de uma forma oficial essa lacuna que ele deixou. Mas ali, só o fato de estar presente e observando tudo que foi discutido, se eu pedir para ele fazer um resumo, ele faz muito tranquilo, porque dá para resgatar esse conhecimento. Queria também completar, a gente sabe que o curso de medicina é um curso integral, é um curso complexo, difícil, né? E aí nós temos também o NED, né? Que é o Núcleo de Experiência Discente, que está lá à disposição de todos os nossos alunos, justamente para, nesses casos, né, de uma perda na família, de um problema, de uma dificuldade, e a gente abraçar esse aluno. Então, fica o abraço aqui para toda a equipe de ensino da nossa instituição, professora Cristia Carina, que é a nossa coordenadora de curso, professora Bárbara Vanderlei, que é a nossa diretora de ensino, professora Eveline, que é a coordenadora do NAPED, Tayane, que é a representante coordenadora do NED, e toda a equipe, né? Então, a gente deixar aqui também registrado que, além dos professores, que são fundamentais, né?
mas nós temos uma vasta equipe de pessoas muito competentes. Professora Tâmara, o professor Geraldo trouxe... Eu queria retomar a história da trouxe algumas inclusão. questões. A questão da inclusão. Eu queria retomar a história da inclusão, porque assim, nós temos recebido nos últimos anos um número crescente de alunos com neurodiversidade, né? Alunos do transtorno do espectro do autista, alunos com TDAH ou algum problema de aprendizagem especificamente, alunos com baixa visão, alunos com algum tipo de perda auditiva. Então, isso para o contexto do professor, a inclusão no Brasil, ela é recente, ao ponto de vista da gente dizer que a gente não tem ainda nem 100 anos de processo de inclusão, né? A política de inclusão no Brasil, a primeira política que veio estruturar o processo de educação de inclusão foi em 2008. Então, apesar da gente muito discutir recente. direitos humanos, mas é extremamente recente. Então, no ensino superior, esses alunos que começaram a ser incluídos lá em 2008 nas primeiras escolas, batalhando por um processo de inclusão que foi se implantando ao processo, estão chegando nas universidades agora. Então, de fato, nós temos tido uma crescente de alunos com contextos diversos. E a gente, enquanto instituição AFIA Paraíba, tem tido um processo maravilhoso de acolhimento, não só pelo NED, mas pelo todo o corpo docente, justamente pela metodologia ativa, proporcionar esse processo de inclusão no dia a dia. Não é uma questão apenas que está lá numa visão institucional, é algo vivido por nós diariamente. O aluno que tem qualquer tipo de condição ou necessidade, aí ele pode, num APG, se colocar a sua forma, a sua maneira. A gente tem até mais oportunidade, enquanto professor. Eu digo porque a gente pegava antes turmas muito grandes, de 50, 100 alunos. Hoje a gente está com um grupo bem pequeno, onde a gente pode dar mais atenção a esse grupo de alunos. A gente pode acompanhar as lacunas individualmente. A gente sabe nome, sobrenome, a gente sabe sobre a família, a gente sabe sobre as dificuldades que esse aluno sente. A gente passa a conviver sobre o ponto de vista de um processo muito mais próximo educacional, e é essa relação do convívio mais próximo que também vai gerando os processos de aprendizagem dentro do movimento educacional. Então, a gente tem hoje, não só muito mais condição institucional, com essa metodologia de acompanhar, dar suporte a todas essas pessoas no contexto da neurodiversidade, como hoje a própria organização que o NED tem de acompanhamento e suporte, nos amplia e nos dá suporte enquanto professor. Cada estudante que precisa de algum tipo de necessidade educacional especializada, ele tem o apoio do NED e da coordenação e dos docentes para ser construído um PEI, que é um plano educacional individualizado, onde nesse PEI vão ser apontadas as necessidades de adaptações ou adequações curriculares e de avaliações sob o ponto de vista daquela necessidade. Então, nesse contexto, é muito importante esse processo de individualização. Então, nós temos tido experiências fantásticas de inclusão, de relato desses estudantes trazendo para nós. Ontem mesmo, né, foi Dia dos Professores, a gente está gravando, né, no dia que tem uma proximidade com o Dia dos Professores, e uma aluna que está no espectro do autismo me mandou uma mensagem linda, dizendo assim, o quanto ela estava feliz por finalmente estar numa instituição de ensino onde ela não estava sendo discriminada, onde essa estudante estava sendo acolhida na sua diversidade e estava sendo apoiada, sem precisar brigar, sem precisar lutar. Simplesmente, quando ela falou para mim da condição dela, ela se sentiu acolhida, abraçada, e a gente tem dado todo o suporte para o desempenho dela. Então, são esses relatos que nos inspiram muito importante. Cotidianamente. Isso é muito importante. Gratificante. Ontem nós publicamos, né, Túlio, uma mensagem aos professores, parabéns aos professores, linda mensagem no nosso Instagram. Fica aqui maravilhosa, realmente. A nosso agradecimento, um abraço a todos os nossos professores. Inclusive, daqui a pouco, né, nós temos um evento, né, em alusão ao Dia do Professor, daqui a pouco, um jantar para todos os nossos professores. E assim, já chegando quase no finalzinho mesmo, eu queria aqui que vocês trouxessem esses 9 passos rápido, né, para quem está em casa, né? Agora eu sei quais são os 9 passos da APG lá que a AFIA usa. A gente sabe que a metodologia que a AFIA usa é uma metodologia através de problemas e evidências, né, com a APG, né? E ao entorno de tudo isso, uma série de outras ferramentas pedagógicas nós vamos embarcando no nosso processo, porque o objetivo é
qual é o processo que pode ajudar o nosso aluno a ser um excelente médico, né? Então, ele é um processo vivo, né? E que a gente vai, ao longo do tempo, atualizando. Então, eu queria, por gentileza, que vocês tivessem o carinho com quem está em casa conosco de repassar os 9 passos rapidamente. Podia ser... Vamos lá, professor. Passo 1. Isso. Abertura do problema. Que é a leitura, A a gente vai leitura. ler, né? Aquele problema que se apresenta. Passo 2. Passo 2. Levantamento das questões, fazer o questionamento. A tentativa de resolução dessas Que é o questões, passo Três. 3, respondendo 3. com conhecimento prévio. que é como se fosse um resumo. Passo 4 é o resumo de fato, resumo de desses fato. problemas. Dessas... Passo 5 é direcionar os objetivos, né, do caso, para traçar o conhecimento que precisa para elucidar, orientando o estudo para elucidar isso. Passo 5. Passo 5. O passo 6 é socialização. Entre os 3 Fundamental, grupos, onde a gente fundamental. vai socializar o que a gente produziu. O passo 7 é aquele individualizado que o aluno vai para casa estudar sozinho. Fase importantíssima. Autoaprendizagem é o coração da Autoaprendizado. PG. O passo 7... 8. É Socialização. a socialização dos conhecimentos em pequenos grupos. Depois de ele ter estudado. Ou seja, Depois a gente de ter socializa estudado. 2 vezes. Socializa na abertura, socializa no fechamento. Que é Ok. dividir o conhecimento. E o passo 9 é a avaliação desse processo que aconteceu. Avaliação individualizada de cada um. Bom, a avaliação formativa. Aí a gente chama o passo 9 de avaliação formativa Formativa. e momento do feedback. Então, assim, a gente fecha os 9 passos de APG. A APG, ela não é a única estratégia, né, dentro desse eixo. Isso. Ela é o coração do eixo SOI. Junto a ela, a gente tem os laboratórios morfofuncionais, com rodízio multiestações, que é uma outra metodologia onde o aluno vai vamos ter outro aprender podcast só sobre os só laboratórios. sobre laboratórios. Exatamente. As TICs, tecnologias educacionais, onde o aluno tem a oportunidade de ter pílulas de conhecimento e ter alinhado esse contexto ao longo da semana padrão. As palestras para complementar e aprofundar esse conhecimento. Essas 4 estratégias se somam dentro do eixo, com a maior carga horária que a gente tem dentro de cada período é o eixo SOI, do 1º ao 5º período. E dessa forma acontece essa aprendizagem em espiral. A cada semestre ele é oportunizado a avançar em patamares em termos de complexidade de conteúdo, de problemas que ele vai sendo apresentado, sendo colocado desde o início do curso, que é do primeiro período, a essa metodologia que vai fazendo com que ele cresça. É importante lembrar, como você disse, como é o curso integral. Muitas vezes as pessoas me perguntam, é possível conseguir trabalhar, conciliar trabalho e estudo? A gente sempre responde, depende de como você se organiza com o seu trabalho e tudo mais. O curso é integral, de fato, você precisa ter essa disponibilidade de estar integral, mas a metodologia ativa, ela proporciona dentro do seu processo vários turnos livres, diferente da nossa época, que a gente tinha que estar manhã, tarde e noite e sábado e domingo na faculdade. Na metodologia ativa, a gente precisa reservar os tempos livres para que esse estudante possa estudar estudem. e ter os seus momentos de aprendizagem. E aí eu queria né? trazer, já finalizando, a honra que foi tê-los aqui, né? Você que está nos assistindo desde o início. Eu sou Sérgio Ricardo, diretor-geral da AFIA Paraíba. Nós estamos aqui no AFIA Cast Paraíba, que é um podcast que trata de educação superior, especificamente de medicina. Hoje nós estamos aqui na nossa bancada com 2 feras na educação médica do Estado, né? O professor Geraldo está aqui com a gente, 18 anos, professor. 18 anos. Professor Geraldo Luiz, 18 anos como professor da AFIA Paraíba, nos deu aqui uma aula sobre o que é o Sistema Orgânico Integrado SOI. Ele está no SOI 5. E professora Tâmara, que especialista não no sentido de ser o título especialista, mas uma grande conhecedora de metodologias ativas, que também está aqui conosco. Queria reservar um tempo para que vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está em casa, né? Uma mensagem já também alusiva aos professores, que ontem foi o nosso dia, né? O dia dos professores, mas que vocês pudessem falar um pouco para quem está em casa o que é a AFIA, o que é a metodologia ativa. Fique à vontade. Pode deixar abraço para a esposa, para a filha, que é à vontade. Fique em casa. Então, eu gostaria de voltar só um pouquinho num tópico lá atrás, Ok, que eu professor. senti que eu precisava dizer mais algo, que é com relação ao feedback. O feedback é aquele momento do final dessa APG, onde os alunos eles têm a oportunidade de se localizarem nesse contexto. Os alunos eles se autoavaliam
avaliam uns os outros e o tutor faz a avaliação de todos. Então, às vezes a gente está achando que está dizendo tudo certo, tudo correto, posição, tudo mais, e aquilo às vezes não é verdade. É muito importante quando alguém chega para a gente e diz, olha, você poderia ter melhorado tal tópico, você poderia ter agido assim. Então, é como se fosse tangendo o gado para a porteira certa. É um Então, processo de melhoria contínua. Processo de melhoria contínua, autoavaliação. E como eu percebo os demais e como os demais me percebem. É muito bom a gente ter esse retorno. Porque às vezes a gente se acha e não é verdade. A gente precisa se achar, né? Se encontrar. Se encontrar. Para você ver a seriedade dos nossos professores, né? Que nós íamos encerrar, mas ele disse, eu senti aqui no meu coração que tinha algo que precisava acreditar, né? Que é muito a alma do importante esse professor, né? feedback. Obrigado, professor. Muito obrigado. E a mensagem que eu deixaria é de gratidão, né? A oportunidade que eu tenho de aprender, porque a gente aprende muito a partir do momento que a gente começa a ensinar. Quando eu penso que já devo começar a vestir uma perna do pijama, aí alguém me chama para mais alguma atribuição. Eu era professor da UFCG, Campina Grande, e aí completei meu tempo, graças a Deus, pude me aposentar da UFCG, né? Porque tem a questão do deslocamento, então eu precisava fazer uma opção e me dedicar um pouco mais às atividades aqui em João Pessoa. Então, assim, estou muito satisfeito, muito feliz com o que faço e cada vez vendo que eu preciso continuar mais um tempo. Porque que bom. Ainda tem muita coisa para ser feita, né? Deixo um abraço para todos os professores da faculdade, que nos conhecemos de longas datas, né? Estamos trabalhando junto e construindo esse conhecimento junto com os alunos. É muito aprendizado no dia a dia. Um abraço para a esposa, para os filhos, os meus 2 filhos. Os nomes. Breno Luiz, ele é egresso das Ciências Médicas, ele que coisa boa. É pediatra e hematologista, pediatra. E a minha filha Júlia também, ela é egressa da AFIA, ainda não está fazendo residência, porque terminou no final do ano passado. Coisa boa. E um abraço e beijo para a esposa Socorro. E agora para a neta. Olha aí. A neta que tem 45 dias. Nome. Eva Maria. Que lindo. Que coisa linda. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco. E agora a gente vai para a mensagem da professora Tâmara. Agradecer, Sérgio, o convite. De fato, assim, é muito bom ter a oportunidade de estar aqui falando sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. O que eu sempre falo, né, nos dias dos professores, gente, a gente escolhe a docência por vocação. Eu não estou aqui porque é um lugar de trabalho, não, é por vocação, porque a gente ama de fato o que a gente faz, a gente ama estar nesse relacionamento, nesse processo de aprendizagem. A gente se constrói e se reconstrói todos os dias nessa relação com o outro aqui. E é importante sinalizar o quanto a AFIA valoriza os professores, valoriza os seus alunos, os profissionais que trabalham lá, todos os colaboradores. A gente se sente acolhido, motivado, inspirado. E isso é muito importante, estar num lugar onde a gente se sente que contribui, a gente é bem acolhido e que a gente faz a diferença dentro do processo cotidiano da formação das pessoas. Eu acho que essa é a missão do professor, né? Fazer a diferença, semear um conhecimento, mostrar muito mais do que um conteúdo, mas inspirar sobre aquilo que precisa ser feito, refletir e trazer todo o processo de humanidade do nosso coração, de tudo aquilo que a gente aprendeu nas nossas experiências, para o cenário da arte e da aprendizagem, né? A formação, eu costumo sempre dizer assim, gente, vocês estão num processo de formação que não é apenas um conteúdo, é uma formação de vida. E nós estamos fazendo parte desse processo junto com vocês. Então, é uma oportunidade. E o abraço vai para quem? Os abraços? Meu abraço? Para o meu marido antes, para o meu filhote André, que não tem ainda idade para estar na faculdade. Mas, enfim, é minha grande inspiração para estar nesse processo também de educação. Se Deus quiser. Coisa boa. Estivemos aqui hoje no AFIAcast Paraíba, o programa da AFIA, para trazer muito conhecimento da área de ensino médico aqui para o nosso estado, para o Brasil. Né? Como eu já disse, nós estivemos aqui hoje na bancada com 2 professores que são feras na área de ensino médico, né? Professor Geraldo e professora Tâmara. Abraço a todos e até o próximo AFIAcast.